Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Medicina e Arte, mais um espaço que é gravado na Galeria de Arte Albuquerque e Lima, que tem o apoio da Viarco, neste momento, que são aqueles lápis, aquele material de desenho Tradicional, que o professor Manuel Albuquerque muito português, gosta tradicionalmente de português. chamar. E hoje vamos tentar relembrar uma instituição que eu sei que Coimbra tem muito carinho por ela, mas ao mesmo tempo percebo que Coimbra, se não for relembrado, também se esquece das coisas boas que tem. Estou a falar da Casa de Infância Dr. Elísio de Moura. Quem é que não se recorda daquelas meninas lindas que acompanhavam os estudantes na queima das fitas, na verbena, na venda da pasta? E essas meninas, se não desapareceram totalmente, pelo menos deixaram de fazer parte, digamos, do nosso imaginário na altura da queima das fitas. Temos a felicidade de ter connosco o professor Manuel Ferro, que é o presidente da Casa de Infância, Dr. Elísio de Moura, que nós agradecemos o facto de estar aqui connosco hoje. E acho que a primeira pergunta que se faz é: quem foi Elísio de Moura? Ninguém melhor. Mas antes disso, eu queria dizer, nós normalmente, porque é que saímos do Medicina e Arte, não somos assim, são tão restritivos? Às vezes saímos um bocado da nossa casca e temos tratado temas como a humanização da medicina, que hoje é tão necessária. Temos, de certa forma, saído um bocadinho para falar com a APPCDM, para, enfim, mostrar os espetáculos magníficos Dos ligados à máquina. dos ligados à máquina, que se desligam à máquina. Quinta pancada. Exato. E hoje, enfim, vamos sair também um bocadinho, precisamente, de falar nesta instituição. Vamos explicar o que representa. A minha experiência tem sido, às vezes, ver Coimbra perder coisas. Fui professor da Escola de Artes e vi Coimbra deixar cair a Escola de Artes. Fizemos uma feira, enfim, magnífica, e não conseguimos voltar a fazer. Estávamos em falência. Quando o movimento artístico de Coimbra quis fazer mais qualquer coisa, enfim, morreu de parto, infelizmente. Lembro-me precisamente do nosso artista plástico a dizer agora que vai ser a pedrada do charco, mas o charco não boliu. Mas fico muito admirado e, de certa forma, espantado, porque afinal a tradição, esta tradição, enfim, este apoio, enfim, à infância desvalida, veio para Coimbra, ficou em Coimbra e continua, ao contrário de outras coisas, Coimbra deixou morrer, ela está viva, está aqui. E agora me pergunta, professor, como é que o senhor está aqui? Então deixa-me fazer a pergunta ao contrário. Alguma vez o professor Manuel Albuquerque andou com uma das meninas da Casa de Infância do Dr. Elísio de Moura nas suas queimas das fitas? Nunca andei, mas vi-as ao meu lado, vi-as nas queimas, vi, enfim, quando se pôs a cartola e quando se pôs, fazia parte do momento impressionante, um momento solene, não é? De solidariedade para com aquela De gente. solidariedade. Eram muito decorativas, mais decorativas que a minha cartola que eu trazia, de certeza, não é? Pronto. E, de certa forma, quero alimentar de uma esperança, me alimentar, enfim. E, por outro lado, era extraordinariamente educativo. Quem desfilava ao lado delas, isso fazia um parâmetro, uma recordação da sua vida, num momento solene, num momento importante, num momento de grande alegria. Quer dizer, havia aquele símbolo de caridade e, por outro lado, de, como é que dizer, de solidariedade para contra, enfim, essas... E a cidade aderia, não é? E a cidade aderia. Mas agora passo-lhe outra vez a palavra, porque interrompi. Já dizer. E depois, quer dizer, muitas vezes tem sido quase os professores universitários que têm, enfim, quer dizer, é Coimbra universitária, essa Coimbra tradicional, que tem mantido, digamos, e que têm sido os presidentes. Agora, conte-nos como é que está aqui, não é? Portanto, isso é paradigmático para também dar uma ideia do que é a Casa de Infância Elísio de Moura. É curioso como é que eu aqui cheguei. De uma maneira muito simples. Eu fiz o curso na Faculdade de Letras, depois comecei a preparar-me na altura, para o mestrado. Fui aluno do Dr. Aníbal Pinto Castro, que era o presidente da direção da Casa da Infância, e quando eu vou arrancar para fazer o doutoramento, vou para Florença.
E quando chego de Florença, ele diz-me: meu amigo, a partir de agora o senhor vai inscrever-se como sócio da Casa da Infância. E eu inscrevi, fui bem mandado, e passado um tempo ele diz-me: está na altura de pertencer à direção. Comecei a pertencer à direção e durante 14 anos fiz parte da direção. Em 2010 houve grandes transformações de reestruturação, não só da instituição, mas também da legislação, uma grande normalização da segurança social, e o Dr. Aníbal Pinto Castro já não esteve com paciência para estar a submeter-se às novas normas, e é aí que ele me diz: é a altura de eu passar a pasta. E eu achei curioso, porque ele não era propriamente uma pessoa de passar pastas. Ele, por exemplo, morreu, até morrer, foi provedor da Santa Casa da Misericórdia. E a Casa da Infância foi... Presidente da Confraria da Rainha Santa. Presidente da Confraria da Rainha Santa, até poder. Até poder. E, portanto, a Casa da Infância foi a única instituição que ele passou em vida. E foi assim que, em 2010, passei a presidir a direção. Estou lá agora, no último mandato. E o que é hoje a Casa de Infância Dr. Elísio de Moura? A Casa de Infância Dr. Elísio de Moura é uma instituição com uma história notável, naturalmente muito diferente daquilo que foi no passado. A instituição passou por fases. O século XIX foi um século... Aliás, a instituição foi criada nos corredores da Universidade, da Reitoria, para apoiar as crianças da Alta de Coimbra. Mas pelo Dr. Elísio de Moura? Não. Ele não foi o fundador, ele não foi o fundador da casa? O fundador. Houve um grupo de lentes em 1836. 1836, naquela vaga de filantropia liberal, que criam a instituição. E, como há pouco referi, a instituição foi alojada primeiro num colégio, num edifício que hoje não existe, que era o Colégio Santo António, mas ali no edifício onde hoje já foi o Governo Civil, que depois foi reconvertido pelo Raulino. Em Coimbra. Nasceu em Coimbra e foi ali instalado. Não foi da Estrela, eu pensei... Santo António da Estrela. Mas é Coimbra também, foi sempre uma instituição. Mas depois o edifício encontrava-se mais degradado e a Rainha Dona Maria II oferece o Colégio de Santo António da Pedreira, que na altura estava devoluto, e a instituição vem para ali, passados 2 anos. Tempo de Dona Maria II. Dona Maria II, ainda lá temos o documento com o donativo da instituição, do edifício. Portanto, ali até 1915, a instituição não tinha muitas crianças, portanto, eram umas 15, mais ou menos, e nessa altura era misto, rapazes e raparigas. E abrigava a infância desvalida. E era o nome dela, Asilo da Infância Desvalida. Bastante sugestivo. Mas isso faz parte dessa vaga de filantropia liberal, porque pelo país inteiro havia asilos da infância desvalida, não era só em Coimbra. Acontece é que, em 1922, nessa altura quem era o presidente da direção era o Dr. Costa Alemão, e é o Dr. Costa Alemão que leva para a direção o Dr. Elísio de Moura. E o Dr. Elísio de Moura, enfim, não tinha filhos, dedica-se de alma e coração às crianças. E o que é certo é que começou com umas dezenas e quando ele recolhia toda a gente, quando ele menos se apercebeu, tinha lá centenas, mais de 200 crianças. Há lá fotografias nas paredes com as crianças. É evidente que as mais pequenas, por vezes, também eram tratadas pelas mais velhas, não é? Havia algumas que saíam dali para casar. Portanto, quando eu entro na Casa da Infância, para a direção, havia 89. Já era um número mais reduzido.
E o edifício tinha espaço para albergar essas crianças todas? Há fotografias em que se vêem as camaratas com as camas justapostas. Era lado a lado, não é? Cá está, a partir de 2010, a Segurança Social começa a impor regras em que as camaratas devem desaparecer, devem-se criar quartos, há quartos individuais, duplos ou triplos, mais não há. E por isso, o máximo que cada instituição deve acolher é 30 crianças e jovens, adolescentes. Atualmente, com mais crianças e jovens, só instituições de exceção. É raro, mas normalmente são 30 o máximo. Que é a convenção que temos ainda com a Segurança Social, é de 30, embora atualmente estejam lá 24, porque umas entram, outras saem, portanto... Mas deixe-me só colocar a questão. As crianças que vão para a Casa de Infância do Dr. Elísio de Moura são crianças enviadas pela Segurança Social? Pela Segurança Social, pelo Tribunal de Menores e pela CPCJ. São essas três instâncias. E elas ficam na casa durante quanto tempo? Dependendo. Não tem que forçosamente então fazer um percurso escolar, académico? Têm, portanto, frequentam as escolas e em casos em que isso seja possível. Agora temos lá uma universitária que está a entrar no mestrado, por exemplo, não é? Mas são mais casos de exceção. Ou seja, no fundo, o que eu queria perguntar basicamente era com que idade é que se podem entrar e até que idade é que podem permanecer na instituição? O senhor quer uma resposta pragmática ou quer uma resposta legal? Quero aquilo que acontece. Se nós olharmos para os estatutos, a Segurança Social dizia que não deveríamos acolher com menos de 6 anos. Mas o que é certo é que, ultimamente, é a própria Segurança Social que nos tem pedido para acolhermos crianças, às vezes com 3 anos. Aqui, há 2 anos, tivemos lá umas 6 ou 7, praticamente com 3 anos. Foram lá fazer os 4 anos. Eu imagino que é como os passaritos, não é? E depois, quando têm asas para voar, voam. E depois vão chegar à universidade. Sim. Não, porque depois há ali um grande acompanhamento. Temos uma equipa técnica com uma psicóloga, uma assistente social, uma educadora especializada. A própria Segurança Social faz um acompanhamento muito assíduo de cada caso, não é? Cada caso é altamente acompanhado, estudado e, portanto, aconselhado. Inclusivamente temos também uma psicóloga externa que vem para ter esse olhar distanciado sobre os casos que lá temos. Por conseguinte, há todo esse acompanhamento. Depois, as crianças, as jovens são direcionadas, não é? Há umas que vão mais para cursos profissionais, há outras que continuam na escola. Quando a Segurança Social entende que o contexto familiar já está em condições de poder acolher a criança ou a jovem, normalmente também se verá essa entrega aos pais, que é uma situação que ultimamente não tem havido tanto, portanto não é tão frequente. E para a adoção? Também há crianças que daí partem para o sistema? Não têm saído muitas para a adoção. Houve, na realidade, alguns casos em que a Segurança Social previa que tinham condições para serem adotadas. Possivelmente até teriam, mas as próprias famílias, às vezes, como é que é de explicar isto? Não têm condições para as acolherem, mas são presentes. Fazem-se presentes através do telefone. E também não querem libertar o vínculo. Não libertam o vínculo. E isso, há ali uma ligação muito estreita entre, como diz a psicóloga, a progenitora e a criança. O que seria, se fosse adotada, um caso de fracasso, porque depois a criança não se desligava da família biológica. Não é? Às vezes as famílias são disfuncionais, são mais solteiras,
Também às vezes há casos em que estão ligados ao pai, mas são menos casos, não é? Mas nesse aspecto não tem sido muito frequente a saída para a adoção. Deixe-me só voltar atrás. Lísio de Moura não tinha filhos, abraçava todo o tipo de crianças que ele entendia que precisavam de ajuda. Depois a própria Segurança Social começou a criar regras A e a Segurança diminuir. Social começou muito mais tarde, sabe? A Segurança Social passou a intervir já depois do Dr. Elísio ter falecido. Portanto, a Segurança Social só passou a ter um papel interventivo na direção do Dr. Aníbal Pinto Castro. Mas, Dr. Elísio, volto outra vez à história. Vale a pena voltar. É ele que, no fundo, depois dá um nome ou a instituição é que prestou homenagem. Uma pergunta. Esteja à vontade. Não, força. Porquê é que se chama Elísio de Moura? Para já, porque o Dr. Elísio de Moura foi o diretor que mais marcou a instituição. Eu sei. Durante... E também vale a pena Veja bem falar que ele foi... da personalidade de Elísio de Moura. Sim, ele foi diretor da instituição durante cerca de 50 anos. Ele começou, portanto, em 1922 e vai-se prolongar até 1975, não é? Portanto, aquela dedicação à Casa da Infância para ele era a família, não é? Depois enviuvou muito cedo, ele enviuvou com 60 anos. Elísio de Moura, quanto a mim, tem uma coisa espetacular, é que ele é iniciático em muitas coisas. Sim. Ele é o primeiro bastonário da Ordem dos Médicos. Ele criou a Ordem dos Médicos. À frente. Ele depois cria esta instituição que depois reconhece essa sua, como é que é dizer, essa dedicação, não é? Dando-lhe o nome. É verdade. Dá o nome. Não, quer dizer que... Mas eu já fui presidente do Movimento Artístico de Coimbra, que, indiretamente, foi criado não por Elísio de Moura, mas numa... houve qualquer coisa que fez, que celebrava Elísio de Moura, ou a morte de Elísio de Moura, e os artistas de Coimbra criaram o Movimento Artístico de Coimbra. Começou ali àquela hora. Não foi o Elísio de Moura que o criou, mas a ideia, é a figura, é o que representa. E o que representou para a instituição também hoje, pronto. E ele era de uma vanguarda extraordinária, não é? Por exemplo, essa capacidade. A tese de doutoramento dele trata de um tema atualíssimo, a anorexia. Um homem, já naquela altura. Um homem passou para a matemática, é verdade, e a seguir pela história, e depois medicina. Exato. Portanto, uma família de 10 irmãos. É verdade. Irmãos. Ele foi o único médico. Mas, de qualquer forma, quer dizer, é um homem solidário. E depois, no fim da vida, não é? É que se vai desencadear todo aquele movimento para o homenagear de todo o trabalho e da dedicação que fez à instituição, e é aí que a direção, na altura já não era ele, decide atribuir o nome dele à instituição. Portanto, deixa de ser o Asilo da Infância Desvalida e passa a ser a Casa da Infância Dr. Elísio de Moura. Não é? Ao mesmo tempo, depois, condecorado... esse espírito de Elísio de Moura, e é preciso fazer, enfim, homenagear quem fica e quem mantém o faz, não é? Depois desemboca numa sociedade de características perfeitamente diferentes, algumas melhores, outras piores, manter uma instituição dentro das exigências das legalidades e tudo isso, e quer dizer, e evitar possíveis desvios, mantê-la viva e mantê-la tudo isso, não é? Pronto. Exatamente. Portanto, a instituição, por isso eu digo, transformou-se. Século XIX é uma fase mista, poucas crianças acolhidas, virada para a alta. Depois, com o Dr. Costa Alemão e o Dr. Elísio Moura, vai ser fundamentalmente, exclusivamente feminina. E só agora é que vai voltar outra vez a ser mista, de acordo com a nova legislação. Aqui há 2 anos é que tivemos lá uma experiência notável, porque houve, como eles agora dizem, uma fratria, 2 irmãos, em que eram nepaleses. A irmã tinha 7 anos, era uma aluna excelente, bilingue,
dominava o português, notavelmente, e o miudito, 3 anos, só falava nepalês, portanto, não podia ser separado da irmã. Mas ele era tão engraçado, era um bonequinho, e então, para não separarem, levaram-nos os dois para lá. Era o boneco da instituição. É raro que punha os pés no chão porque andava sempre ao colo de toda a gente, não é? Toda a gente lhe dava comida na boca, toda a gente o tratava de uma maneira espantosa, com um carinho extraordinário. Cá está, acompanhado pela Segurança Social, a criança, como era pequena, a Segurança Social criou condições, aquilo foi abandonado pela mãe, para o pai poder recuperá-los. E isso aconteceu logo ao fim de 2 meses, pouco mais. E é engraçado porque, passado esse tempo, eles voltaram para casa, para o pai, e quando ele fez anos, lá as funcionárias e a equipa técnica foram visitá-los. E então a irmã, quando viu lá aparecer o pessoal da casa de infância, disse, num grande desabafo, que tinha sido as melhores férias que tinha tido na vida. E ele pensava que o iam buscar outra vez, foi-se esconder no quarto. Com 3 anos. Professor, este programa é assim, já passaram 20 minutos, O senhor rapidamente. Eu só queria recordar aqui um momento que Coimbra seguramente deve ter na memória, que é a presença das crianças de Lísio de Moura na queima das fitas. Sim. Ainda continua com menos impacto, com menos força? Continua, o que é que se passa? O que é que continua. se passou? Para já digo-lhe uma coisa, aí deve-se a 2 fatores. Quando a instituição tinha dezenas de crianças, era muito fácil vê-las espalhadas pela cidade com os estudantes. Atualmente, como lhe digo, estamos reduzidos a 24 crianças e às vezes nem todas poderão sair porque não têm a estrutura psicológica para andar pela cidade assim. Por outro lado, os próprios estudantes... Estamos a falar de crianças, estamos a falar essencialmente de meninas. Sim. Sexo feminino. Sim, e de momento ainda não temos rapazes, porque o único rapaz que tivemos, depois de 100 anos, foi esse nepalês. Está previsto agora, depois da adaptação do edifício, mas ainda não chegamos a esse ponto. Depois, a própria academia esqueceu o que era a venda da pasta. Estamos em fevereiro, já foi nomeada a Comissão Central da Queima das Fitas. O comissário da venda da pasta ainda não apareceu e eu nem sei se ele sabe o que é. Houve um ano em que o comissário da venda da pasta era um estudante filho de imigrantes, conhecia muito pouco das tradições da academia e pensava que o que se vendia era a própria pasta que eles utilizam. E, portanto, mofinamente não se queria desfazer da sua própria pasta, compreende-se. Mas como ele foi nomeado, à força foi falar comigo. E foi nessa altura que eu fui buscar uma coleção, porque guardo sempre algumas coleções do ano anterior, e ofereci-lhe, em que estava uma pasta de cada faculdade, de cada curso, e foi aí que ele viu o que era. No entanto, procuram fazer sessões de esclarecimento na rádio da universidade, publicar artigos na Cabra, mas é muito difícil recrutar estudantes para a venda da pasta. Anualmente eu tenho uma estratégia que é, quando o comissário aparece, eu digo, da próxima vez que o senhor tiver uma reunião de organização do cortejo de cada carro, ou que os carros andam à volta de uma centena, se o senhor tiver um estudante de cada carro, já tem gente que sobra para vender a pasta. Portanto, aconselho às vezes a serem 2, 3 alunos ou 2, 3 estudantes para acompanharem uma menina, porque atualmente também já não há aquela entrega, o cansaço, enfim, acumula-se. As noites do parque, alguns aparecem lá enlameados, que metem medo, mas para acompanharem as crianças, às vezes é bom haver 2 ou 3 estudantes, porque revezam-se.
não tem a visibilidade que tinha no passado, porque também há estes dois fatores e há um terceiro. Começou a haver espaços que proibiam a entrada das crianças. O próprio hospital, os próprios ZUC, deixaram de favorecer a entrada de estudantes ali no hall de entrada. Alguns centros comerciais também não permitem. E os estudantes depois também começam, às vezes, por uma questão de festa, de celebrarem juntos, encontram-se às vezes muitos na Baixa e menos espalhados pela cidade. Por isso, é uma tradição que ainda persiste, mas menos representativa. Tudo tem vindo a mudar um pouco. É verdade. E acho que a própria cidade de Portanto, nós aproveitamos este programa para ver para para tentar reavivar essa tradição tão nobre para a academia e para a capacidade. 3 minutos para se despedir do nosso convidado. No fundo, obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Nós teremos de continuar esta nossa conversa um dia. Vamos. Disponha. Talvez quando chegar antes da queima das fitas, para ver se a gente consegue reavivar essa tradição, dar-lhe o brilho, dar-lhe o impacto, dar-lhe efetivamente a solenidade que ela tinha, pedindo aos estudantes e à cidade que acompanhem esta instituição. Era uma fonte de receita para a casa? Era uma fonte de receita para a casa porque foi uma tradição que começou, salvo erro, em 1936. Nessa altura não havia segurança social e o Dr. Elísio já tinha, nessa altura, enfim, mais de uma centena de crianças jovens também. E então tinha de recorrer a todos os artifícios para angariar fundos. E foi assim que se lembrou, tanto que as primeiras pastinhas eram feitas à mão, eram escritas manualmente, com desenhos e tudo. Hoje é que não. Portanto, selecionam-se as poesias, leva-se a uma tipografia, imprimem-se e depois lá na casa então é que vão encadernar aquele blocozinho de poemas. Mas era uma fonte de rendimento para a casa significativa. Hoje, esse rendimento é mais aplicado mais para meios educativos, para as horas, para os espaços do estudo, para materiais escolares, portanto, mais para esse tipo funcional. Resumindo, a Casa de Infância do Dr. Elísio de Moura está bem, recomenda-se, ou precisava um pouquinho mais de atenção das forças vivas da cidade? A Casa da Infância, atualmente, continua a sofrer transformações. Até há cerca de 4 anos, nós tivemos a presença de uma ordem religiosa. Primeiro foi o Amor de Deus e depois ainda se fez uma experiência com as Irmãs Vitorianas, que não se adaptaram ao funcionamento da instituição. Acabaram por sair na altura da pandemia e aí tivemos de nos reorganizarmos com a questão da pandemia e substituir todo esse apoio, não é? Interno por funcionários e, portanto, eu acho que de momento ainda estamos nessa fase de retomar uma nova rotina. Professor, para despedir. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado eu. E pedindo à cidade e aos estudantes que não se esqueça da Casa da De Infância do Dr. Elísio de Moura. O professor Manuel Ferro, o presidente da Casa de Infância e Exercício, é o nosso convidado desta Medicina e Arte especial, dedicado não à medicina, mas a esta outra forma de medicina, que é permitir que crianças desvalidas, como dizia antigamente, possam ter um lar, possam ter, digamos que uma casa onde se sintam tranquilas e seguras. Um bom fim de semana. Muito obrigado. Só recordar que este é um espaço patrocinado pela Albuquerque Lima, uma galeria de arte disponível mesmo em frente ao Parque Infantil aqui da Solon e que tem também o apoio da Viarco. Não? Já não tem? Já não tem apoio da Viarco. Afinal, é um revendedor, é verdade. Um revendedor da Viarco. Por isso, passem por aqui e encontrem todo o espaço, todo o tipo de materiais que necessitam para dar asas à criatividade no que diz as artes plásticas de respeito. A todos, um bom fim de semana.